Os bastidores do futebol estão completamente pegando fogo com uma especulação que caiu como uma verdadeira bomba e promete abalar as estruturas de São Januário nos próximos dias envolvendo o nosso querido clube. O burburinho que circula com imensa força nos corredores mais exclusivos do mercado da bola indica que o Paris Saint-Germain cresceu o olho de forma definitiva e está preparando uma investida verdadeiramente astronômica para arrancar o nosso grande craque do elenco e levá-lo diretamente para a capital francesa na próxima janela de transferências europeia. A notícia começou a circular timidamente através de canais de bastidores, mas rapidamente ganhou uma repercussão gigantesca entre jornalistas e influenciadores esportivos do mundo inteiro, porque os valores mencionados nessa transação são de deixar qualquer torcedor de queixo caído e completamente perplexo com o tamanho do poder financeiro envolvido. Nós sabemos muito bem como funciona esse tipo de movimentação de mercado, onde os gigantes europeus usam seus cofres praticamente infinitos baseados em fortunas do petróleo para seduzir os principais talentos formados ou consagrados no futebol sul-americano, deixando os clubes daqui em uma situação extremamente complicada de resistir. Toda essa história ganhou contornos ainda mais dramáticos porque fontes ligadas aos empresários do jogador apontam que já existem conversas preliminares acontecendo em sigilo absoluto em hotéis de luxo na Europa para alinhar as bases salariais e o tempo de contrato que o craque receberia na França. Quem acompanha o dia a dia do nosso elenco sabe perfeitamente que o atleta em questão vinha sendo monitorado por olheiros internacionais há muito tempo por causa do seu desempenho espetacular em campo, da sua capacidade de decidir partidas importantes e do seu futebol diferenciado que carrega toda a essência e a mística da nossa camisa. O clube francês estaria enxergando no nosso principal jogador o encaixe perfeito para o seu novo projeto de reformulação global que busca atletas com muita personalidade, juventude e potencial midiático avassalador para ocupar as vagas deixadas por outras superestrelas mundiais que saíram recentemente da equipe parisiense. A torcida cruzmaltina obviamente já começou a se mobilizar nas redes sociais, dividida entre o orgulho de ver um talento do clube cobiçado pela maior potência da França e o desespero absoluto de perder a nossa principal referência técnica no meio de competições tão importantes e desafiadoras. Por outro lado, a nossa diretoria adota uma postura de extremo mistério e tenta abafar os rumores de qualquer maneira para não desestabilizar o ambiente de trabalho e manter o foco total do elenco nas partidas que temos pela frente. Conversas de bastidores indicam que os dirigentes do clube consideram o jogador como uma peça fundamental e totalmente negociável para os planos esportivos da temporada, mas no futebol moderno todo mundo sabe perfeitamente que qualquer resistência inicial cai por terra quando uma proposta oficial com cifras bilionárias é colocada na mesa de reuniões. Se os valores que estão sendo ventilados no mercado europeu se confirmarem oficialmente, a diretoria se verá diante de uma encruzilhada histórica, porque recusar um montante desse tamanho seria um risco gigantesco para as finanças, enquanto aceitar significaria abrir mão do nosso principal jogador e irritar profundamente a massa torcedora que exige um time competitivo e vencedor. O clima dentro do centro de treinamento também já demonstra uma certa ansiedade no ar, com os companheiros de equipe e a comissão técnica cientes de que a permanência do nosso camisa 10 ou da nossa joia da base está por um fio muito fino, dependendo apenas do próximo passo dos franceses. O impacto dessa possível venda para o restante da temporada seria simplesmente devastador no aspecto técnico, porque encontrar um substituto à altura no mercado atual com as mesmas características de liderança e habilidade seria uma tarefa praticamente impossível para nossa gestão esportiva. O torcedor vascaíno, que já sofreu tanto em anos anteriores com administrações desastrosas e perdas precoces de grandes promessas, agora se vê novamente assombrado pelo fantasma de ver o seu maior ídolo recente arrumar as malas em direção à Europa sem sequer ter tempo de conquistar todos os títulos que a gente tanto sonhou e planejou. Essa mística que envolve o nosso estádio e a nossa torcida apaixonada é algo que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar, mas infelizmente os empresários e os grandes clubes europeus olham para nossa história apenas como um celeiro lucrativo para abastecer os seus elencos estrelados. A expectativa agora fica voltada para as próximas semanas, quando a janela internacional de transferências abrir oficialmente e os representantes franceses desembarcarem no Rio de Janeiro com a papelada pronta para tentar selar o destino do nosso craque de forma definitiva. Os analistas de mercado apontam que essa negociação se desenha como uma das maiores transações da história do futebol brasileiro, caso os termos discutidos nos bastidores se transformem em um contrato assinado e registrado. A estratégia do Clube de Paris seria fechar o acordo o quanto antes para evitar a concorrência de outros gigantes da Inglaterra e da Espanha, que também demonstraram um interesse tímido e começaram a sondar a situação do jogador nas últimas semanas. Essa disputa de bastidores só serve para valorizar ainda mais o passe do atleta, mas para nós torcedores que vivemos de amor ao clube e não de balanços financeiros, o que importa de verdade é ver o time forte, dentro de campo, levantando taça e honrando a nossa tradição gloriosa. Fica aquele sentimento de angústia misturado com uma ponta de orgulho ao ver o nosso manto sagrado
sendo falado no mundo inteiro, mas o coração aperta só de imaginar o time entrando em campo em um clássico decisivo sem a presença iluminada do nosso grande craque para resolver a partida em um lance de genialidade pura. Nesse cenário de incertezas e especulações pesadas, nós precisamos nos manter unidos e atentos a cada desdobramento que surgir, porque os próximos dias serão cruciais para definir o rumo do futebol do clube e o planejamento estratégico para o restante do ano. A voz da arquibancada precisa ecoar de forma muito clara, mostrando para a diretoria e para o próprio jogador que o carinho e a idolatria de uma torcida de massa como a nossa valem muito mais do que os milhões de euros oferecidos por qualquer clube sem alma da Europa. Continuaremos acompanhando de perto cada atualização, cada postagem de jornalista de bastidor e cada movimento suspeito nos aeroportos para trazer para vocês as informações mais quentes e realistas sobre essa novela que promete se arrastar por um bom tempo. O futebol brasileiro infelizmente continua refém desse poder financeiro avassalador do exterior, mas a nossa dignidade e o nosso amor pelo clube permanecem inabaláveis diante de qualquer proposta bilionária que tente diminuir a nossa grandeza histórica dentro do cenário mundial. Se você quer continuar por dentro de todos os detalhes dessa especulação bombástica e de tudo o que acontece nos bastidores do nosso clube do coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho independente feito de torcedor para torcedor. A sua inscrição e o seu clique no botão de curtir são fundamentais para que o nosso canal continue crescendo e alcançando cada vez mais apaixonados pelo futebol, levando informação de qualidade com a paixão e a verdade que você só encontra aqui no nosso espaço de debates. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que postarmos, porque a qualquer momento podemos trazer a confirmação oficial ou a reviravolta definitiva sobre o destino do nosso craque. Então participe deixando também o seu comentário com a sua opinião sincera sobre essa possível venda absurda.